Qual é o sentido da vida? Todos os dias corremos, nos ocupamos, mas será que sabemos para onde estamos indo? Será que tudo isso vale a pena? As gerações modernas têm mais tecnologia do que nunca, mas menos contentamento. O aumento do uso de drogas e suicídios nos faz perguntar: onde estamos errando? Porque parece tão difícil encontrar o propósito. Meteu a facada na barriga, no abdômen desse garotinho de 9 anos com uma faca de cozinha. O Evangelho nos oferece respostas que o mundo não pode dar. Ele revela que não estamos aqui por acaso. Existe um propósito para a sua vida, algo que vai além do que podemos imaginar. Nesta série, Uma Vida com Propósito, vamos caminhar pelas histórias de homens e mulheres que descobriram o que realmente significa viver. Personagens que, guiados pelo Espírito Santo, encontraram um verdadeiro propósito de suas vidas. E você, está pronto para descobrir o que o Senhor espera da sua vida? Prepare-se para viver e fazer a vida valer a pena. Uma Vida com Propósito. Descubra, viva, faça valer. Uma vida com propósito, né? Vamos lá? Semana passada, conversei com vocês sobre uma vida com propósito para a gente conseguir superar o passado, né? E superando o passado, a gente olhou a vida do Jefté. Lembram-se? O passado pode até formar o que a gente é, mas não é determinante para o que somos. E é possível superar o passado para a gente viver o propósito que o Senhor tem na vida da gente. Não se esqueçam disso. Essa série não é para que a gente olhe para o grande Jefté. Não é hoje, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês os 5 primeiros versículos. Não é para nós olharmos para a grande Ruth ou para a grande Noemi. A Bíblia não é sobre isso. Mas é olharmos o grande Deus que estava por trás dessas personagens. E como, apesar destas personagens, o amor de Deus, a graça de Deus e o propósito deles são tão grandes que Ele, inclusive, usou essas pessoas para o seu propósito. E é sobre isso que a gente está conversando nessa série. Então hoje eu queria que a gente vivesse uma vida com propósito, apesar das adversidades. E a gente vai conversar sobre o livro de Ruth, que é bem tranquilo, é bem simples, é bem fácil. Vocês já estão contextualizados e é simples. Eu estou fazendo sermões biográficos nessa série. Há vários tipos de sermão. Eu posso fazer sermões textuais, sermões tópicos, sermões expositivos. Nesta série eu estou fazendo sermões biográficos. Por isso eu estou pedindo para vocês, tragam a Bíblia. Porque não existe uma forma só de pregar. Há dezenas de métodos, e eu uso às vezes métodos dedutivos, métodos intuitivos. Eu uso vários métodos. E dessa vez eu estou usando um método que a gente chama de biográfico, para ajudar vocês a entenderem. Então por isso que eu estou falando, tragam a Bíblia, que fica mais fácil você olhar. Semana passada, vocês viram que a gente estava em Juízes, fomos para Hebreus, voltamos para Mateus, enfim, porque eu estou usando a forma biográfica de apresentar a mensagem do Senhor. E eu quero que a gente converse hoje sobre uma vida com propósito, para que a gente viva apesar das adversidades. Apesar das adversidades. Vamos ver a palavra de Deus que ela diz para a gente? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Verso 2. O homem chamava-se Elimeleque. Elimeleque significa Deus é rei. Deus é rei. Sua mulher, Noemi. Noemi significa agradável, delicada. Na antiguidade eles tinham muito disso, né?
Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres de Moabe. Uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, viver sempre foi um risco. Viver sempre foi algo perigoso. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor quer para a gente. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da presença real, espiritual do Senhor no meio do seu povo. Senhor, a palavra é meio de graça. É como o Senhor manifesta a presença do Senhor no meio do seu povo. Por favor, enquanto a gente se aproxima do Senhor, enquanto a gente usa o texto sagrado, que o seu Espírito, por favor, fale com a gente. Que o seu Espírito enche a gente de ricas misericórdias, iluminando a gente, para que apesar das adversidades a gente viva uma vida que te agrada, em nome de Cristo Jesus. Há um termo da engenharia chamado resiliência. Ele é muito utilizado para a gente. Esse termo ficou famoso no século XX e por conta do desenvolvimento que a gente tem. E a engenharia traz esse termo para nós. E de onde vem essa ideia? A resiliência é a capacidade que algo tem, um objeto. Você que trabalha na Celor, por exemplo, você que trabalha na Vale, você que trabalha em algum desses lugares, é a capacidade que um objeto tem de depois de sofrer um alto grau de energia ou de sofrer um alto grau de impacto. Esse objeto, depois de sofrer isso, ele consegue voltar à normalidade. Então, é uma peça que você coloca numa câmara de resfriar e resfria ela a uma temperatura absurda, e depois que ela sofre essa quantidade enorme de energia, ela mesmo assim volta ao normal. Ou se você pega uma outra peça, coloca ela num forno e coloca energia nesse negócio e depois sai alguma coisa boa dali, sem que ela seja desgastada, enfim. Resiliência é isso. Para aqueles que não trabalham com engenharia, mas são bons de quintal de casa. Vocês já viram pé de goiaba? Resiliência é pé... Isso aí é idade. Isso é idade. Estou assim também. Isso não é resiliência. Já viram pé de goiaba? Resiliente. Vocês já tentaram puxar e quebrar um pé de goiaba? Jesus volta, mas você enverga aquele negócio de um jeito. E você pode enfiar energia naquele negócio. Você pode pegar aquele galho e, cara, puxa, mas puxa. E você vai puxar tanto que ele vai voltar ao normal depois. Para você quebrar aquilo, você tem que colocar uma energia tão grande. Então é melhor não tentar quebrar, não. Pega um serrote e corta, porque não vai quebrar. Resiliência é isso. Especialmente no século XXI, a gente tem usado, especialmente quem trabalha com saúde emocional e essas coisas, tem usado a palavra resiliência exatamente para isso. Porque na vida, se você
tem alguma certeza é de que adversidades vão acontecer. E não só adversidades, mas por exemplo, agora seus filhos, netos voltaram para a escola. E escola é a terra de ninguém. Os meninos vão para a escola e normalmente é um ambiente hostil. E eles criam toda aquela expectativa, aí eles vão para o primeiro dia de aula com aquela expectativa, e aí a gente diz assim: meu filho, tenha resiliência, você vai sobreviver, e você vai voltar do primeiro dia de aula, vai voltar bem. Resiliência. Resiliência quando você faz e vai para o trabalho novo, ou passa crises no trabalho, coisas difíceis, e aí você vai, passa aquele negócio e volta e continua trabalhando. Ou resiliência no casamento, quando a gente tem crises que são profundas, difíceis, mas aí a gente passa aquele período difícil e a gente volta ao normal e volta bem. Ou na saúde, quando você passa por alguma crise enorme e aí você passa por um período de prova muito difícil e depois você, quando volta de lá, você fala assim: olha, parece que eu fui no vale da sombra, mas voltei. E está tudo certo. Resiliência é isso. Ou quando a gente perde alguém querido e passa um período de luto, passa essas situações. A turma que trabalha a ideia de saúde emocional tem usado muito esse termo, e ele vem daí, que é a capacidade de a gente não se reinventar, mas voltar a viver, voltar a ter vida. E por que, Rômulo, que você está fazendo essa introdução? Porque se eu fosse usar uma expressão para o livro de Ruth, eu usaria essa palavra, resiliência. Porque esse não é o livro da Ruth. Ele bem poderia ser chamado de livro da Noemi. Esse é o livro da Noemi. Está com a sua Bíblia aberta, pecador? Não ligada, vocês viram, né? Aberta. Quem não tiver Bíblia, a gente tem lá embaixo para doar, tá? A igreja compra sempre uma centena. A gente tem aqui, porque a gente dá a Bíblia aqui na igreja. Olha o verso primeiro. A Bíblia diz para a gente que eles vivem em qual época? Na época dos... Isso pode parecer para você nada. Primeiro, aos que vieram na escola bíblica... É por isso que quando os judeus foram organizar os livros da Bíblia, eles colocaram Ruth depois do livro dos Juízes e antes do livro dos Reis. Porque você vai perceber, você está com a Bíblia aí? Não vira a página. Ah, garoto! Olha o capítulo 4, verso 22. Meu objetivo ministerial esse ano é você aprender a ler a Bíblia, tá? 4, 22. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? Davi é o quê? Um rei. Os judeus colocaram o livro de Ruth aqui, porque o maior rei de Israel vem depois do período dos juízes. Vocês sabiam disso? Primeira igreja também é teologia. Viram? Por isso que o livro de Ruth está aqui. Mas ele não está preocupado em falar da história da Ruth. Ele está preocupado em falar da história de Deus. Mas ele começa dizendo que eles vivem no período dos juízes. E qual é o problema do período dos juízes, pastor Rômulo? Você vai voltar agora para o capítulo 1. E você vai no capítulo 21 de Juízes, que é o último. E você vai perceber o verso 25. Qual é o último versículo? Como termina o livro dos juízes? Naquele tempo não havia rei em Israel. Por isso o livro de Ruth mostra para você o quê? O rei estava chegando. Por isso o livro de Ruth está aqui. Porque naquele tempo dos juízes, que Noemi e Elimeleque viveram, não havia rei em Israel. E como não havia rei em Israel, como era o período que eles viviam? Parecia o Brasil, ó. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso aqui é a ética liberal. É o liberalismo. Cada um faz o que quer, cada um se vira, não é assim? Cada um que cuida da sua vida. Vocês já viram um lugar assim?
Não, cada um que se vira. Esse negócio de ética, moral, esse negócio não existe não. A nossa ética é ser feliz. Vocês já viram isso em algum lugar? Certo e errado, o que importa é que faz bem. Está te fazendo bem? Nossa, porque o que importa é ser uma pessoa do bem e o que importa é o que te faz feliz. Isso, vocês já viram isso em algum lugar? Sim, esse é o período dos juízes. E parece o Brasil do século 21. Porque isso é uma furada. Isso é uma furada. E vocês percebem isso. Não, o que importa não é ser uma pessoa do bem. Não, o que importa não é fazer você feliz. O que importa é você ser um crente em Jesus Cristo. E o que importa é um crente em Jesus Cristo viver de acordo com a palavra dele e com o Cristo revelado. É isso que importa. Não é ser uma pessoa do bem, nem a ética da felicidade e do prazer. Isso é o tempo dos juízes. E é nesse período de desordem social, nesse período de uma bagunça enorme, essa gente vive. Só que o que aconteceu, como tudo que está ruim pode piorar, uma fome enorme chegou na terra. Aonde eles viviam, eles são de Judá, eles são de Belém, eles são dessa tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, e lá chega uma fome muito grande. Ô gente, eu nunca passei fome, mas acho que alguns de vocês mais velhos talvez flertaram com isso, né? A minha mãe está com um pouco mais de 70 anos, ela fala que na região que ela morava, no interior, minha mãe nasceu em Nova Venécia, mas mudou aqui para cima, para Domingos Martins, isso ainda na década de 50. Ela diz que várias vezes o que eles tinham para comer, além de passar muito, muito, muito frio, e eles tinham pouquíssimos recursos, a única coisa que eles tinham era fubá para poder comer. E muitas vezes eles dormiam com fome, né? Então, isso não é uma realidade muito longe da gente. Se você pensar nos nossos avós, então, eles passaram dificuldades ainda maiores do que a gente e do que os nossos próprios pais, né? Não é um período fácil. Um período de desordem social e um período em que falta recurso. Isso não é um período fácil. Com a falta de recurso, o que eles vão fazer? O que se faz até hoje. O que se faz com falta de recurso? Fluxo migratório. A turma não está saindo da Venezuela, vem para o Brasil. O povo não sai de Gaza hoje, vai embora para as regiões em volta. Muita gente indo para a Europa. A turma da América não vive um monte de problema com o mexicano. Sempre foi assim. E é isso que está acontecendo aqui. Eles saem da terra deles e vão se refugiar num outro lugar. Eu não sei qual de vocês já morou fora daqui, ou se algum de vocês mora aqui e veio de um outro lugar. Gente, é muito difícil. Eu morei fora daqui 4 anos. Nossa, difícil demais. Quando você vai para uma cultura diferente, então, e olha que eu fui morar em Minas Gerais, cara, que é o céu. Minas é o céu. O mineiro é maravilhoso, mas é difícil. Porque uma coisa é você falar assim, quero comer um peixe. Agora, e comer um peixe em Belo Horizonte? Você não acha um peixe. Artigo de luxo em Minas Gerais. Coentro. Não tem um coentro, cara. Vai tentar arrumar um coentro. Eles olham e falam, esses negócios verdes, isso não serve, não. Isso é terrível. Eu estou falando de uma coisa pequena, que era eu querendo comer peixe em Minas. Agora, você imagina essa gente sem ter o que comer e tendo que ir para um lugar em que, como vocês viram na escola bíblica, Camus é adorado. O Jefté mostrou isso para a gente semana passada. É um lugar em que eles são peregrinos, é um lugar em que eles vivem fora dos seus costumes, a adoração não é a adoração deles, é um outro povo, é uma outra religião, eles olham eles de uma maneira diferente, lá vão eles. Até aí tudo bem, Noemi tem 2 filhos, e o nome dos filhos deles são, como é que são? Será que daqui uns 2 anos eu vou falar, Malom, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém vai? Evinha, vamos ter mais um, hein, Evinha? Um Malonzinho? Hein? Não façam isso. Porque aqui, as adversidades começam a chegar e a gente não percebe. Sabe o que significa Malom? Doença. Sabe o que significa Quilion? Fraqueza. O mundo em volta está tão difícil.
que as adversidades começam a refletir na maneira com a qual eles olham o mundo. Ela tem um filho, não é mais sinal de alegria. Quando a gente foi colocar o nome das nossas filhas, por exemplo, a gente olhou o significado e falamos, olha, essa aqui a gente entende que é consagrada a Deus. É o que Eli significa. A gente olhou para a Júlia e falamos assim, olha, o nome dela vai ser Júlia, porque ela é muito alegre. Olha que coisa legal. Acho que os pais costumam fazer isso, né, no nosso tempo. Vocês imaginam a vida tá tão difícil que você olha para um filho e você diz assim, cara, eu vou ter um filho numa terra de fome. Esse menino vai se chamar fraqueza. Eu vou ter um filho numa terra de fome, numa terra de caos. O nome dele vai se chamar doença. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha o grau de desespero que as adversidades estão trazendo para a vida dessas pessoas. Elas são refugiadas, elas não vivem na casa delas, elas estão fora. Elas começaram a enxergar a vida com os olhos do sofrimento. Isso é muito pesado, gente. Começaram a olhar a vida com olhos de dor. E aí você olha um filho e diz, meu Deus, isso é hora de ter menino. Ninguém fala isso, né, aqui no nosso tempo. Mulheres se veem grávidas e falam assim, eu não podia ter filho. Ai, não está na hora de ter filho. Isso é Noemi. Vou ter um filho agora. Como é que é o nome dele? Doença. Vou ter um filho agora. Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Fraqueza. E eles vão para essa terra. E vão viver. Qual é o problema? Desgraça nunca vem sozinha. Vocês lembram disso? Ficaram lá 10 anos, o texto bíblico diz. Para tentar fugir da fome, e quando eles estão vivendo, vem a grande notícia. Noemi em casa, cozinhando, e o que acontece? Vem o menino. Ó, parece que morreu um cara ali. Ela fala, mas quem é? Seu marido. Vocês imaginaram um negócio desse? Morreu Elimeleque. Naquela cultura, não tem INSS, não tem seguro social, não tem isso. Se o marido morre, quem é que cuida da mulher? O filho mais velho. Porque é uma cultura em que as mulheres, a seguridade social delas está no marido. Ou seja, o filho dela morreu. Como o marido dela morreu. Se o marido dela morreu, o que acontece agora? Bom, beleza. Malom e Quilion vão me ajudar. Qual é o problema? Gente, os filhos morreram também. Vocês já pararam para... E isso pega. Esse negócio é tão pesado, mas tão pesado. A vida de Noemi é absurdamente pesada. Fome, refugiada, viúva e perdeu os 2 filhos. Isso bate tanto nela, que ela ouve falar que em Israel, a fome em Israel passou. Então, observem comigo, verso 6, capítulo 1. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela resolveu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Ela vai voltar para casa agora. Só que agora ela volta como? Porque ela saiu com marido e 2 filhos. Como ela volta agora? Sozinha e com 2 noras. Orfa e Ruth. Qual é o problema? As 2 noras delas também não têm resgatador, porque elas não têm filho. Então elas não têm quem vai cuidar delas. Elas literalmente estão sozinhas no mundo. Elas não têm o que fazer. É esse quadro que está montado. Então ela olha e fala assim, minhas filhas, eu vou voltar para a minha terra. Vocês são jovens, vocês estão liberadas, podem voltar para o Deus de vocês, voltem para as famílias de vocês, se casem novamente, tudo bem? Orfa olhou e falou, bom, eu estou fora dessa furada já, meu sogro morreu, meu marido morreu, meu cunhado morreu, eu vou voltar para o meu povo, o que era lícito. E ela volta para Moabe e vai viver com os habitantes dela, a história dela eu não sei.
Ruth olha para ela e faz a seguinte coisa: eu vou voltar com você, ô Noemi. Eu vou voltar com você. E olha o verso 16 do capítulo 1. Porque Ruth falou, olha, veja sua cunhada no verso 15. Ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, verso 16. Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde você for eu irei. Onde você ficar eu ficarei. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Olha que declaração de fidelidade bonita da Ruth, né? Noemi volta, e quando Noemi voltou, estou falando que desgraça nunca vem sozinha. Noemi, sem emprego, sem seguro-desemprego, sem Bolsa Família, sem nada. Tem nada. Noemi não tem nada. Nada. Tudo que você precisa quando está na dificuldade é o quê? Alguém para ficar olhando e falando meio assim, olha lá, ó fulano, rapaz, tá lascado, hein? Aí você está passando, você ouve o olho, aí você está passando, você vê o vizinho falando assim, aí, só se lasca, hein? Só se dá, mas tudo que você precisa é isso. É exatamente isso que acontece. Ela volta para casa e olha o que acontece no verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhar, ela não insistiu mais, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, o que estava rolando nos grupos de WhatsApp de Belém naquela época? Ruth voltou. Cariacica News de Belém. Notícia. Mulher volta viúva sem os 2 filhos. Peregrina aparece por aí. Todo mundo falando da vida da mulher, cara. Olha só. Ali chegando, rapaz, o povo gosta de fofoca, né, rapaz? Todo o povoado ficou alvoroçado. Léo Dias faz aquele... Ruth, Noemi. Vocês amam isso, cara. É por isso que Nelson Rubens está aí até hoje. Eu vou parar, porque daqui a pouco isso chega no Nelson Rubens. Pastor fala de não sei quem na igreja. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi. Melhor que vocês me chamem de quê? Cara, a vida é tão ruim para essa mulher. Me chamem de amarga. Amarga. Quem é o culpado na visão da Noemi, da desgraça da vida dela? Olha o texto. Cara, isso é incrível. Não me chamem Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A culpa é de Deus. Por que meu marido morreu? Deus. Por que os meus filhos morreram? Deus. Por que é que a gente está passando fome? Deus. Na visão da Noemi, a vida dela é amarga. As adversidades levam ela ao desespero, falta de fé, ausência de esperança e até mesmo cinismo. Porque ela mesmo diz assim, a minha vida é amarga. Olha o que ela fala no verso 21. Ela termina dizendo, o Senhor colocou-se contra mim. Ela termina o verso 21. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Pesado isso, né? Porque quando a vida é amarga, quando a vida é cheia de adversidades, você começa e passa períodos em que várias barreiras começam a ser quebradas dentro de você, e a última barreira que te sobra é a barreira da esperança da fé. Porque quando alguém olha e diz assim, nem Deus pode resolver, aí meu filho, aí você já abandonou tudo. E a gente ainda usa alguns argumentos assim, Deus pode até querer, mas os homens não deixam. O que eu quero mostrar para vocês é que tem um drama estabelecido aqui.
Esse é o drama da alma da Noemi. Ela está em litígio com Deus, porque na cabeça dela, Deus não quer saber dela. E aí o livro da Ruth continua de uma maneira muito bonita, porque olha o verso capítulo 2, verso 1. Não tinha um parente por parte, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Israel tinha uma lei anti-miséria. Levítico e Deuteronômio tinham uma lei anti-egoísmo e anti-miséria. Essa lei não era da propriedade privada. Essa lei da Torá era a lei do respingo. Que lei do respingo é essa? O Darlan tinha uma vinha. A vinha era dele. Só que a vinha, antes de ser dele, é de quem? De Deus, não do Estado. Ela é de Deus. E Deus tinha dado para ele a vinha. Ainda que a vinha fosse dele, o que ele poderia pegar? Só o que está no pé. O que caiu no chão, ele não pode pegar. Por quê? Porque tudo que estava no chão, a lei de Levítico e de Deuteronômio do respingo dizia: tudo que está no chão é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, vocês sabem o que é passar dificuldade, vocês sabem o que é passar fome, vocês não vão fazer isso com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Em Israel ninguém podia passar fome. Você não podia ver isso. Então, contra a ganância e o egoísmo, a Torá, dada por Moisés, na verdade dada por Deus, dizia: você que é dono de uma vinha, dono de uma plantação, você não pode pegar o que está no chão. Porque o que está no chão é para que aqueles que têm dificuldade possam sobreviver. Até que viria o ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, todas as dívidas de todas as pessoas eram perdoadas e todas as terras voltavam para os seus donos e não ficava na mão de banco, para que quando isso voltasse para a mão deles, você tivesse o privilégio de recomeçar a vida. Esse era o mecanismo social de Israel. E é isso que esse livro está falando. A Ruth está se valendo da lei do respingo para não morrer de fome. E ela vai pegar em algum lugar que alguém deixasse ela pegar. E ela vai. Quando ela vai numa vinha, ela encontra um homem que é o Boaz. E o Boaz deixa ela pegar, ele deixa ela pegar os cereais ali. E ela pega os cereais ali e ela volta para casa porque Boaz achou ela bonita. Nem tudo. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Me ajuda. Boaz olhou, e o texto de Ruth 2 é bacana, vocês olham. Ele olhou e falou bem assim: hein, quem é aquela ali? Imagina Boaz olhando. Ruth é provável, né, para os padrões da época. Essa é uma mulher bonita. Boaz olhou para ela e perguntou para a turma. E falou, capítulo 2, ele pergunta assim, ó. Dá uma olhada, verso 5. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros: a quem pertence essa moça? Ele deu aquela olhada, né? O capataz respondeu: ela é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E ele pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Trabalhadora, né? Só sentou-se um pouco no abrigo. Aí Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher na outra lavoura. Malandro. Não vou tirar você daqui. Que um rabino não me veja interpretando a Bíblia assim, né? Como você atenta contra o Boaz. Eita. Vocês estão aprendendo como faz, né? Primeiro olha, depois cuida. É assim que faz. A Bíblia também é cultura, de chaveco.
Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste, fique com as minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças e vão colher. Darei ordem aos capatazes para que não toquem em você. E isso aqui é uma cultura, gente, de muito abuso contra as mulheres, tá? A gente tem que olhar isso é verdade. Quando você tiver sede, beba das águas dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que eu achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Aí o Boaz diz: olha, eles contaram tudo, enfim. Quando ela chegou em casa, ela chegou cheia de bolsa, né? De coisa. A Ruth olhou para ela e falou assim: minha filha, onde é que você foi pegar esses negócios? Aí ela falou assim: olha, eu fui na eira lá de um rapaz chamado Boaz. Aí Ruth: Deus está vivo. Deus está vivo. Deus está tão vivo que olha o que ela diz no capítulo 2. Olha o que a Noemi diz no verso 20. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, agora já mudou, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Antes, Deus tinha amassado ela. Agora que tem comida no prato, olha o que ela está falando: louvado seja Deus. Só Noemi assim, né? Você pagando boleto, não, né? Na hora de pagar os boletos, não tem, abre o aplicativo, não tem um centavo, fala assim: Deus, você não existe. Aí entra um negócio que você não imaginava, você fala: louvado seja Deus. Noemi. Cara, a Bíblia é sensacional. Ai, gente. E acrescentou: agora que vem um negócio legal, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Porque o que era a lei do resgate? Então, vamos supor, pega o Hudson, casado com a Manu, pai do Henrique. Aí o Hudson faltou, não tem ele, o Henrique é quem vai cuidar da Manu, beleza? O Henrique faltou, quem vai cuidar da Manu? Um parente próximo. Naquela cultura, então, seu irmão, um primo, um parente chegado, ele vai cuidar da Manu. Nesse caso, ali, é isso que essa cultura está dizendo. Ela olhou e falou: Deus existe, esse homem é nosso resgatador. E aí, o livro continua dizendo isso para nós, que o Boaz, ele vai resgatar a Ruth. O texto bíblico vai começar dizendo que ela tinha que voltar lá, e aí ela volta lá no outro dia. E ela vai voltar lá no outro dia, e a Noemi deu um conselho interessantíssimo para Ruth. Ela falou assim: olha, vai ter uma festa, e eu quero que você, capítulo 3, e o que você faz? Hoje, com a sogra dessa, ninguém fica solteiro, viu? Vou te contar. Certo dia, verso 3, capítulo 3, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a eira, minha filha. Lave-se, olha só. Perfume-se. Malandro é malandro, mané é mané, né? Vista a melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você, até que ele tiver comido e bebido. Gente, por que a Bíblia é o livro de Deus, Rob? Você sabe o que Noemi falou aqui, né? Minha filha, deixa ele tomar umas duas. Vai subir na cabeça dele. Quando ele estiver dormindo, você deita no pé dele. Só tem santo, gente. Quando eu falo, o único santo da Bíblia é Jesus. O resto... E desculpa se você fica lendo a Bíblia de jeito romântico. Ela é real. Ela fala de pessoas reais. Aí você fala: não, pastor Rômulo, você está atentando contra a moral de Boaz, né? Quando ele for dormir, beleza, né? Então ela desceu, verso 6. A eira fez tudo que a sua sogra lhe tinha recomendado. Olha o verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, o que aconteceu? Ele estava numa felicidade. Claro que ele ficou alegre. Ele tinha comido, bebido. Ele comeu, bebeu um pouco demais e ele foi deitar, ué.
perto do monte de grãos. E o que a Ruth fez? Ela se aproximou, sem ser notada, ela deitou nos pés dele. Ela deitou, aí ele acordou. De noite, ele acordou, o capítulo 3 diz isso. Aí ele falou bem assim, ô menino, o que você está fazendo aqui? Aí você olha, uma mulher bonita na frente dele, arrumada, perfumada. Ele acorda, meio coçando o olho assim. Aí ele olha para ela e fala, o que você está fazendo aqui, menino? Ela falou, eu queria dizer que você é o meu resgatador. O que ela está dizendo? Eu queria dizer que se alguém pode me salvar, esse alguém é você. Se alguém pode salvar Noemi e eu da miséria, da desgraça, da pobreza, do sofrimento, é você. Você pode ajudar a gente? Você pode vir com a gente? Você pode casar comigo? Aí o Boaz fala o seguinte, ele diz, olha, qual é o grande problema de eu casar com você? Existe alguém que está na minha frente. Na hierarquia, tinha um outro cara que está na frente dele, que seria o primeiro resgatador. Se esse cara não pudesse, aí o Boaz poderia resgatá-la. E aí, ele está interessado na Ruth, não tem jeito. Ele está tão interessado na Ruth, que ele disse assim, olha, se hoje mesmo eu não resolver esse problema, eu mudo meu nome. Ruth vai para casa, feliz da vida, fala, Boaz falou que vai resolver um negócio, vai casar comigo. E ele faz isso. Ele começa o capítulo 4, ela volta para casa, fala com Noemi diz, olha, Boaz é um homem de palavra, ele vai salvar a gente. Capítulo 4 ele diz, enquanto isso, capítulo 4, verso 1, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando ali. O que Boaz fez? Naquela ocasião, qual era o fórum de pequenas causas? Acho que isso nem existe mais. Qual era o fórum de pequenas causas daquela época? Pegavam-se 10 homens experientes da cidade, colocavam-se à porta da cidade e lá esses caras experientes resolviam os problemas mais complexos que eles tinham. Boaz chama esses caras e aí quando o resgatador, o que está na frente dele, aparece, Boaz olha para ele e diz assim, irmão, você conhece Noemi, conhece a Ruth? Então, você é o resgatador, casa com ela. Aí o resgatador olha e fala bem assim, não dá. Eu não tenho como. Se eu vou fazer isso vai prejudicar meu casamento, vai prejudicar os meus bens. Eu não posso fazer isso. Aí o Boaz olha para ele e fala assim, então tá. Tá todo mundo aqui de testemunha. Você renuncia ao seu direito de ser resgatador delas? Ele diz, renuncio. E como é que se fazia isso naquela cultura? Jeremias, profeta, vai falar isso. Como é que se renunciava? Cultura antiga era engraçado. Pegava-se o chinelo, a sandália, e o cara que está renunciando, pegava a sandália e falava assim, eu estou renunciando ao meu direito de resgatar Ruth e Noemi. E tacava a sandália no outro e falava, agora está com você. Por que é assim? Eu já avisei que eu tenho um monte de perguntas para fazer para Deus quando eu chegar no céu. Por que não é assim? Não sei. Tanto que, porque ele está rejeitando. Tanto que os profetas, tanto maiores quanto menores, eles dizem que Israel joga sandália em Deus, porque Israel rejeita o Senhor. É incrível isso. Essa é uma linguagem da Torá. E aí, o Boaz, que ele faz? Uma vez que ele tomou a chinelada, ele volta, se casa com a Ruth e olha como o livro termina para eu poder aplicar e a gente ir embora. Olha como o livro termina. Capítulo 4, verso 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Ruth tem um filho. As mulheres disseram a quem? A Ruth? A Noemi. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem o quê? Sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice. Noemi está salva. O resgatador chegou. Ela está salva. Ruth está salva. Vocês têm sustento agora. Pois é filho da sua nora, que a ama.
e que é melhor do que 7 filhos para vocês. Vocês lembram do que Ruth falou para ela? Onde você foi, eu vou. Onde você morreu, eu vou morrer. Seu Deus é o meu Deus. Onde a gente vai junto? Noemi pôs o menino no colo. O Midrash, são as explicações dos judeus, eles dizem que Noemi adotou esse menino para ela. Ela criou o menino. Olha que loucura, cara. E passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de... Por isso Ruth está na genealogia de Davi, de Jesus. Incrível, né? Percebam como é possível viver uma vida com propósito, apesar das adversidades, porque eu vou aplicar de 2 formas. A primeira é pelo amor de Deus. Corrija a visão errada que você tem do Senhor. Você não pode, por causa das adversidades, ter uma visão, por exemplo, de que Deus é um Deus tirano e estraga prazeres. Em determinado período da vida, se você conversasse com Noemi, ela diria: esse Deus só faz a gente passar fome. Esse Deus é um tira-marido. Esse Deus é um tira-filho. Esse Deus, ele leva a gente lá para fora. E quando a gente está lá fora, ele abandona a gente. Esse Deus é um Deus tirano. Cuidado com isso. Porque as adversidades podem fazer com que a gente tenha uma visão errada dele. A gente pode achar que Deus é um Deus sedento de vingança. Tudo isso que está acontecendo com a gente é porque esse Deus é um Deus vingativo. Esse Deus é um general que fica gritando nas costas da gente. Vocês que vêm de algum tipo de espiritualidade cristã, em que vocês precisam fazer, e a performance de vocês é o que agrada ao Senhor, e o amor de Deus está condicionado ao que você faz. Vocês podem achar que em muitas ocasiões vocês fazem, mas a gente só vê a vida cheia de adversidade. A gente fala assim: Deus é um Deus sedento por vingança. Tem uma visão maligna de Deus. Cuidado com isso. As circunstâncias podem fazer a gente pensar que Deus é um empréstimo de banco para nós. Porque a gente pode ter uma visão errada do Senhor em que a gente vai até Ele só quando a gente precisa de algo. Então, para resolver alguma coisa, a gente vive como se Ele não existisse. Mas aí, para resolver alguma coisa, a gente corre lá para ver se a gente consegue um consignado com Ele. E aí, em momentos de aperto, a gente vai até o Senhor para ver se Ele ajuda a gente. E essa não é a perspectiva evangélica sobre Deus. Essa não é a perspectiva do Evangelho sobre Jesus. Agora, alguns de nós podemos viver como se Deus não existisse, e a gente acha que Ele é um Deus de amor barato, de graça barata. Que é um amor sentimental, um amor tribalista, um amor inclusivista. O que eu estou querendo dizer? Alguns acham que Deus precisa amar todo mundo do jeito que as pessoas são, então não importa o que você faz, Deus é amor, e Ele é amor mesmo, e que se dane o resto. E aí a gente tem uma visão sentimentalista e inclusivista, como se Deus tivesse que aceitar tudo que todo mundo faz o tempo todo. E o Deus revelado nas Escrituras não é assim. O Deus revelado em Jesus Cristo não é assim. O Senhor não está condicionado, e o ser de Deus não está condicionado às nossas circunstâncias. O ser de Deus não está condicionado e ele não muda de acordo com o que está acontecendo naquele momento com a gente. Essa é a sua perspectiva psicológica, essa é a sua perspectiva emocional, e não do ser de Deus. Ele não muda. Ele é quem Ele é. E o amor dele por nós não muda. E a vida que Ele estabeleceu para a gente viver não muda. Então, alguns conselhos para a gente. Corrija a visão que você tem de Deus. Isso aqui eu aprendi com o Dr. James Houston. Ele está com 100 anos já, é um homem de Deus. Ler as obras dele é maravilhoso. Sempre haja contraintuitivamente.
A sua intuição e os seus sentimentos sempre vão levar você para longe do Senhor. Não é essa a perspectiva dele. Se você está embrenhado no pecado, embrenhado no meio de dificuldade, a primeira coisa que você vai pensar é assim: cara, Deus não quer saber de mim, o Senhor não quer saber de mim. Haja contra-intuitivamente. Vai. Você pode achar assim, não tem jeito, acabou, morreu, não foi, não vai, não deu, Deus não olha, Deus não quer. Isso é a sua perspectiva psicológica. Isso é a sua perspectiva de vida. Não é a do Deus revelado na Escritura. Não é a do Deus revelado em Jesus Cristo. Haja intuitivamente, contra-intuitivamente. Quando o seu coração começar a olhar e falar assim: estou sozinho. Quando seu coração olhar e falar assim: não tem ninguém por mim, Deus nos abandonou, o Senhor não está perto, independente do que a gente está vivendo, haja contra-intuitivamente. Não pensa nisso. Segundo, pelo amor de Deus, conheça a verdade revelada. Porque quando a gente conhece a Escritura e o poder de Deus, fica mais fácil. Eu sei que a gente está vivendo esse monte de situação, mas eu sei que o Senhor vive. Eu sei que a gente está vivendo esse monte de situação, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai se levantar. Por isso é necessário conhecer a Escritura. Segundo, submeta-se numa luta espiritual contra as mentiras satânicas que aparecem dentro da gente mesmo. Muitas lutas que vocês vivem são satânicas e é a voz de Satanás tentando levar vocês para longe do Senhor. Tentando afastar vocês de perto do povo dele, tentando vocês se afastarem da fé. É a voz de Satanás mostrando o caminho que vocês não devem seguir. A gente tem que aprender a discernir esse tipo de coisa. Para corrigir a sua visão de quem Deus é, trabalhe algumas liturgias espirituais na sua vida. Você tem que educar o seu coração. Se você deixar seu sentimento te levar, ele vai te enganar, porque seu coração é corrupto, a sua natureza é caída. Você tem que ter liturgias diárias para você conversar com o seu próprio coração. Davi faz isso. Minha alma, você está se afastando de Deus por quê? O filho dele está roubando o trono, pegou todas as mulheres dele, fez uma orgia lá no reino. Ele está olhando e falando assim: Senhor, por que meu coração está agitado? Você precisa ter isso. Desenvolva liturgias diárias para educar o seu coração. O que eu estou dizendo com liturgias diárias? Em momentos, eu dizia isso para o grupo de louvor que eu converso com eles semanalmente. Tenha uma música, por exemplo. Tenha um hino ou uma música que sempre que você começar a ver o seu coração e a sua fé indo embora, canta. Sempre que você começar a ver que está apertado demais, canta. Você vai começar a educar o seu coração, ó. Canta. Por isso que é necessário você decorar porções da Escritura, para que em momentos que você vê a situação apertando, não tem problema, decora o Salmo 23, o 91, decora João capítulo 14, decora Efésios 1, para quando você começar a perceber que a fé está indo embora, e você está olhando Deus de um jeito que Ele não é, e que Ele não se revelou, trabalhe as liturgias dentro de você. Está vendo que a fé está indo embora? Está vendo que você está olhando um momento e tentando viver revolta com o Senhor? Faz o que Jesus disse, entra para o seu quarto e diz: Senhor, a situação não está fácil, eu estou querendo desviar, eu estou querendo duvidar, estou querendo te abandonar, estou flertando com o pecado, estou flertando com o erro, estou querendo sair fora. Liturgias. E outra coisa, enfim, não caia na psicologia que você vê por aí. E isso vai ajudar vocês a algumas coisas. O ser de Deus e os seus atributos precisa ser compreendido através das Escrituras. Por quê? Muitos de vocês estão frustrados porque acham que Deus tinha que fazer coisa que Ele não vai fazer. Não conseguem ter uma relação com o Senhor porque acreditam em promessas que Deus não fez. Frustrados. Frustrados porque queriam uma vida que Deus não deu. E Ele não quer que você tenha. Então, não começa a ter falsa expectativa. Ter expectativa na vida é maravilhoso. Mas não tenha falsas expectativas. Porque não vai, gente. Evita idolatria. Alguns de nós até falamos que adoramos Jesus, mas na verdade a gente adora um ídolo.
que é a gente mesmo, são os nossos métodos. Evita idolatria. Mas não só isso. Evite aborrecer o Senhor e uma falsa piedade e falsa espiritualidade. O que eu quero dizer com vocês? Para corrigir a visão que a gente tem de Deus, a gente precisa ir para perto dele, conversar com ele, brigar com a nossa própria natureza, para que a gente não abandone. Porque a história que Deus tem traçada para a gente é maior do que a gente pode imaginar. Talvez se diga assim: pastor, mas Deus não tem que fazer tudo o que eu quero. Eu concordo, mas Ele faz o que você precisa. Se a primeira é corrija a visão que você tem de Deus, qual é a segunda, gente? O que aconteceu com a Noemi? O que aconteceu com elas? Sempre espere pelo resgatador. Ninguém vai vir pagar conta nossa, não é disso que eu estou falando. Boaz aqui, os reformadores trabalhavam, ele é uma figura de Cristo. Teve alguém que tomou uma chinelada no nosso lugar. Teve alguém que no meio dos sábios foi rejeitado no lugar da gente. E esse que foi rejeitado no nosso lugar ganhou o direito de ser o nosso resgatador. É isso que esse livro está falando para a gente. Boaz é, na figura de Hebreus, uma figura de Cristo. Boaz é só uma figura de uma obra imensamente maior que nosso Senhor faria depois. Porque ele pegou inimigos dele, ele pegou gente exilada, ele pegou viúvas, órfãos, gente amargurada, trouxe todos eles até a cruz, e na cruz ele encravou todo o escrito de dívida que era contra a gente. E lá, ele olhou para a gente e falou bem assim: vocês não são mais peregrinos em terra estranha, vocês são cidadãos do reino dos céus. Eles foram resgatados. A obra de Jesus é a obra do resgate. Vocês podem esperar no meio das adversidades, porque Cristo sempre vem. A nossa expectativa na vida e na morte é Cristo, o nosso resgatador. Vocês observam agora como isso é incrível. Boaz está observando Ruth. Boaz está cuidando de Ruth. Boaz está pagando o preço para que ela seja resgatada, e Noemi também. Boaz leva Ruth para a família dele, para ser a família dele. Ele dá um novo nome para ela. E ele ainda dá uma outra coisa, que é a posteridade da Ruth e da Noemi. Foi essa obra que foi feita com a gente. A beleza de Cristo não é ir lá e pagar o crédito consignado da gente. A beleza de Cristo é observar. A beleza de Cristo é cuidar. A beleza de Cristo é pagar o preço para resgatar. A igreja de Cristo é levar a gente de volta para a família da gente. Resgatar é levar a gente de volta para a família de Deus. Resgatar a gente é dar o nome dele para nós. E resgatar a gente é fazer a posteridade da gente ser a posteridade de Cristo. A gente supera as adversidades da vida da gente. Se eu fosse um coach picareta, eu estava aqui dizendo para vocês assim: vai passar. Eu ia estar dizendo para vocês: trabalhem a resiliência de vocês. Mas sabe o que o Evangelho manda fazer? Olhem para Jesus. Confiem em Jesus. Façam parte da vida de Jesus. Tomem posse da vida de Jesus. Viva como um cidadão do reino de Deus. Viva como alguém perdoado. Aproveite a presença de Jesus. Viva com Ele. Você quer viver com propósito apesar das adversidades? Corrija a visão que você tem do Senhor. E sempre espere por Cristo.
Sabe por quê, gente? O grande, maior resgate ainda vai acontecer no final. Nós encontraremos com o Senhor. Nós veremos o Senhor. O contrário vai tirar a nossa energia. O contrário vai tirar a nossa potência. O contrário vai tirar o nosso foco. Gente, olhem para Jesus e ponto. Olhem para Jesus. Vivam por Jesus. Ele fez o que a gente não poderia fazer.